Estamos começando mais um Outlive Cast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Iana Glaser, ela que é nutricionista, ela foi triatleta, ela começou o triatlo aos 12 anos de idade, já fez 21 vezes o Iron 70.3, que é o meio Iron, e também 7 vezes o Ironman, incluindo o Kona, a tão prestigiada prova do triatlon. Iana, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tô super feliz de estar aqui, essa coincidência boa de poder conversar com você e fazer esse bate-papo aqui. Sim. A Iana que chegou hoje de Portugal, ela veio aqui no nosso estúdio. Eu queria entender um pouquinho, antes da gente falar de nutrição, Iana, eu queria entender, você começou aos 12 anos no triatlon, né? Como que foi essa história do triatlon na sua vida? Na verdade, eu nem lembro da minha vida sem o triatlon, né? Tá. Mas eu sempre... Aliás, quando eu te conheci, eu já sabia que você era triatlon. A Iana é do triatlon. A Iana é do triatlon quando não se falava tanto do triatlon como é hoje, né? Eu brinco que eu sou triatleta raiz, entendeu? Sim. Porque eu comecei sem mimimi nenhum. E eu continuo sem mimimi nenhum. Esse negócio de... eu fico assustada às vezes com a tecnologia. Mas, enfim, eu fazia balé. Uhum. E lá em Curitiba, na época, na verdade até dá pra falar aqui do Ferpa, né? Sim. Meu amigo de infância, comecei com ele no triatlon, Uhum. quando eu tinha 12 anos. E a minha irmã, na época, tinha uma escolinha de triatlon do lado da minha casa. E ela tinha 9 anos, Uhum. e minha mãe colocou ela na escolinha de triatlon pra ela emagrecer. Uhum. Acontece que o Edgar, na época, que era o presidente da Federação Paranaense, ele era o treinador. E ele fazia várias competições Iron Kids, assim, na época. Uhum. E eu fui ver minha irmã e eu me apaixonei. Eu falei, quero fazer esse negócio. Uhum. Entrei e nunca mais saí. Daí eu descobri que eu sou meio competitiva, né? Então, daí você faz uma vez, eu quero ficar melhor. E nisso... fui competindo. Eu lembro que com 15 anos já fui para Brasília com bicicleta, fazer brasileiro. Então, a minha infância e adolescência inteira foi triatlon. E como que era a escolinha de triatlon? Chegava lá, tinha todo... Eu estudava de manhã até meio-dia, almoçava, 1 hora tava eu lá na Aquacenter, que se chamava. E a gente nadava, pedalava, daí tinha lanchinho da tarde, assim, uma galera. Tinha uns 12, 15, assim, crianças. E era muito legal, porque acaba que era os meus amigos de infância, entendeu? Uhum. Há vantagem e desvantagem, né? Uhum. Porque eu fui abduzida pelo triatlon. Então, assim, Uma picada coisa de adolescência, balada. Chega. Não tive. Uhum. Que é bom também, né? Uhum. Mas minha vida era assim. Tanto que com 12 anos eu já ia pra nutricionista. Que eu tinha que emagrecer. Então, assim, a minha vida sempre foi com muita regra e cobrança por causa do triatlon. Caramba, e a história de Kona? Porque Kona é uma prova tão prestigiada, né? E muitas pessoas tentam ir pra Kona e não entram ali, que é o Campeonato Mundial, que é o Ironman, que é super conhecido. Como foi? Esse já foi no capítulo 15 da minha vida, da sua história, entendeu? Ali, né? Mas entre altos e baixos, eu tentei ser profissional no triatlon mesmo, no triatlon olímpico. Tá. Fui pra Mundial na Alemanha como triatlon olímpico. Uhum. Cheguei a fazer meio Iron profissional, então acho que meu melhor tempo foi 4h30. Aí tive uma frustração lá, parei de treinar, sei lá o quê. E aí, na hora que você para pra você voltar, é muito difícil. Então, com 21 anos, eu parei. Eu lembro que eu fui treinar, treinei até em Rio Maior, lá no centro de treinamento. Treinei, me acabei, pesava comida e fui pro Mundial, fiquei em 48º. Eu falei, gente, isso aqui não é possível. Não é possível, entendeu? Aí fazia faculdade de nutrição, mas meu foco ainda era treinar, né? Mas fazia faculdade de nutrição, justamente por conta do triatlon. Aí tranquei faculdade, fui morar fora no Havaí com minha melhor amiga. Engordei 25 quilos. Porque atleta é assim, né? Começa a procurar você comida diferente. Não, a hora que você para de treinar, né? Aquele gasto que eu tinha desde os meus 12 anos não tinha mais. Tá com aquele hábito criado. Mas o meu estômago ainda, continuava grande, né? A fome continua. Aí voltei pro Brasil, eu lembro, meu pai quase me matou. Falei, paguei esporte pra você a vida inteira, faculdade de nutrição. Falei, se eu voltasse pro triatlon, eu não ia mais entrar no competitivo. Não dava, já tinha passado o time. Então, o que eu vou fazer agora?
Falei, então, vou fazer um Ironman. Eu tinha 20 anos quando eu fiz meu primeiro Iron. Era uma das mais novas naquela época, né? Então, eu entrei E no... quando que foi isso? 2010? 2010? É, por aí, 2010. Nossa. 2010, 2009, alguma coisa assim. Que eu fui fazer meu primeiro Iron, mas com o intuito de fazer a prova como desafio, voltar a treinar, emagrecer, nananã. E eu Tem um objetivo ali, só treinar sem ter uma meta, assim, não, você fica não meio, sou puta dessas, saco, até né? Puta hoje eu não saco. sou assim. Vou pra academia. Preciso de uma coisa. E... na época, tipo, eu virei a deusa de Curitiba, entendeu? Meu Deus, a Iana fez um Ironman. Hoje você faz um Ironman, você é mais um ali, né? Uhum. Já vão perguntar pra quanto. Na época, ninguém nem pace, perguntava qual o pace. Eu fiz um Eu Ironman. agora que tô convivendo mais com essa turma, eu já pergunto, qual que é o seu pace? É? Eu sei que o meu é porcaria, aí eu já quero comparar. O cara, 3:30, o que? É bem assim, né? Hoje ninguém mais, né? Você faz maratona pra quanto? Qual que é o tempo? Então, na época... A média da natação foi quanto? Tem muita cobrança, né? Porque também a nossa comunidade que a gente vive frequenta e faz a prova, enfim. E naquela época foi o máximo, mas eu acho que eu fiquei, sei lá, em 4º, 5º lugar. E pra ir pra Kona tinha que ganhar. E pronto, arrumei minha meta. Vou pra Kona agora. Mas eu sofri. Ficava em segundo, terceiro, e não pegava o raio da vaga. Uhum. Aí conheci meu marido na época, casei, e eu lá tentando ir pra Kona, né? No meio dessa história toda. Ele me conheceu, eu já treinava, né? Então, eu falei, só vou ter filho depois que eu for pra Kona. E eu lembro que eu treinei muito, até fechei a agenda. Tipo, só treinava. Fiz o Ironman Brasil, acho que foi 2013. Furou 4 vezes o meu pneu. Nossa. Aí, assim, eu saí pra correr, eu chorava, tipo, porque eu só queria ir pra Kona, eu não queria acabar. Meu marido me pegou pelo braço e falou, escute, você vai acabar esta merda. Você vai. Eu tô aqui esperando todo dia você em casa treinar, não tem final de semana com você vai acabar esse negócio. Tem foto minha chorando, correndo. Lógico que eu não peguei a vaga, mas daí eu me inscrevi num Ironman do Canadá, Muskoka, 2 meses depois, porque eu tava treinada, né? E tanto que esse Ironman não existe mais, porque foi muito difícil. Chama? Foi 1 ano, 40 graus, quase 2.000 metros de altimetria. Nossa. Mas eu peguei a vaga lá. Sofrência. Peguei a vaga, fui até lá, peguei a vaga, fui pra Kona. E aí, depois engravidei e beleza. Consegui lá meu check, entendeu? Sim, meu objetivo. Mas é isso, quando a gente faz igual eu fiz o meu primeiro Iron, aí dá um vazio. Fala assim, o que eu vou fazer agora? Que é o próximo? Aí vou pra Kona. E o que eu vou fazer agora? Aí, tá bom, vou engravidar. Tanto que pra voltar, eu tô voltando... Fiz um meio Iron depois que eu tive minha primeira filha. Hoje você tá treinando? Agora eu tô, atualmente, hoje eu tô. Mas depois que eu tive a minha primeira filha, a Nina, eu fiz um meio Iron, queria pegar a vaga, pra provar não sei pra quem, que eu conseguia pegar a vaga. Peguei a vaga, e você acredita que eu não fui? Putz. Porque eu não tava mais com aquela vibe de ter que treinar. Já fez muitos e também, né? abdicar, sabe? Dali tá ali com a família, pra aquela obsessão, porque... Quando você quer performance no Ironman, o buraco é mais embaixo. Uma das pontas ali fica... Você treinava, completava, beleza. Agora, a performance em prova de endurance... Bicho pega, né? Pega. Entendeu? Então, aí eu falei, não quero, peguei. Que legal que eu peguei essa vaga, era pra Nice. Minha irmã, inclusive, ia ser o máximo, a gente ia fazer juntas. Mas eu não tinha mais, assim, aquele tesão de vontade, né? Sim. Pô, vou lá, vou treinar. Não tava mais nessa vibe. E fiquei aí 6 anos sem. Caramba. Então, agora que eu tô faz 2 anos em Portugal, eu moro em Cascais, lá. Eles respiram esporte. Eu abro a janela da minha casa, tem gente pedalando. Caramba. Então, é uma coisa que voltou. Então, hoje em dia, eu vou fazer o meio Iron de Cascais e eu redescobri a minha vontade, sabe? É igual meu marido fala, o teu remédio é o treino, né? Eu aposentei e não parei de treinar. Eu continuo ali, treino segunda, quarta, sexta, malho, terça, quinta, sábado. Né?
Mas quando eu parei, eu falei, quer saber, eu vou dar uma relaxada. Os parafusos começaram a ficar Eu meio... tive que tomar falei, remédio. opa, que tô me Tomei sentindo antidepressivo. diferente. Eu tive que tomar antidepressivo. Porque Falei, a como identidade assim? também, você fez isso a vida inteira, né? Chegou um fim de semana, o primeiro sábado, eu falei, caramba, não tem nada pra fazer aqui, eu era pra eu estar no treino, né? Depois o dia inteiro Fica um morto. vazio, né? Não, mas os meus neurônios parece que eles conectam quando eu treino. Mas sem dúvida, sem dúvida. Então, tudo. hoje em dia, eu falo assim, é meu remédio, entendeu? Você O vai mundo naquela pode uma horinha, acabar, você, eu agora vou foi, treinar, né? preciso suar, tenho que ter aquela Sim. sensação de suor. Sim. Aí eu fico bem. Então, hoje em dia, eu Que legal. voltei com a rotina de treino e, assim, a minha família é outra, até. Eles veem a mãe feliz, sabe? Exato. Mas tudo. isso é uma coisa que tem que cuidar, porque às vezes a gente para por um motivo X. Ai, me lesionei, ou ai, tem uma viagem. Você tira esse hábito, Pra pra voltar já difícil, é mais difícil. Então tem que voltar lá na essência, né? Ô, Iana, e muito legal essa história toda no cenário, né, do triatlon, e você foi para nutrição. Tem uma relação direta Total, com o triatlon? Você falou, agora eu quero ser nutricionista e tal, 100%. eu vou investir. Eu, desde os meus 12 anos, eu já sabia que eu ia ser nutricionista. Caramba, que legal isso. Então, por quê? Porque eu via a falta de uma nutricionista na época que entendesse do esporte. Então, né, há 20, 25 anos atrás não tinha. Não tinha. Eu fui para Brasília já me consultar com um nutricionista que na época tinha. Então, e eu sempre sofri isso, porque eu sou descendente de italiana, né? Então, assim, sempre tive colchão, pernão, e isso pro triatlon sempre foi um sofrimento para mim. Minha corrida prova sempre longa, foi né, o meu negócio... fraco, porque eu sempre vi aquelas mulheres com E a própria estrutura, assim. né? Às vezes você tem essa comparação. Eu nunca vou ter a perna fina. Performance existe a comparação, né? Não tem jeito. Aí você fala, nossa, mas isso daí tem a perna fininha, o quadril é pequenininho, né? Isso. Aí você se compara o tempo todo, né? E eu sempre sofri muito. Então eu já tive anemia, porque eu já fiz todas as dietas que você possa imaginar. Já tirei carne vermelha, já... Plant-based. Tudo. E já sofri muito, entendeu? Já tive bulimia, a bulimia do esporte, bulimia de vômito. Então, foi uma coisa que a nutrição... essa parte da questão da alimentação com o esporte, e hoje em dia é uma coisa que eu cuido muito com os meus pacientes. Quando eu atendo adolescente, nadador, eu já penso 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Essa questão da autoimagem, a comparação, é algo que tem que tomar cuidado também, né? Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Aquela ali tem uma gordurinha aqui, e fica nessa, né? Até tem essa questão de ter problema, né? Sim. Sério. E desse tempo todo, ao longo da sua carreira, você acha que teve uma evolução gigantesca no cenário internacional de suplementação? Não só da suplementação, como da alimentação, né? Às vezes eu pego uma dieta que eu fiz há 15 anos atrás, eu tenho vergonha. Eu falo, meu Deus, como que eu prescrevia? Como que eu fazia isso? Que merda de dieta é essa? Mas na época era o máximo, entendeu? E hoje em dia, eu vejo muito... Por exemplo, antigamente eles se preocupavam muito com a performance e estética. Performance, se dane. Se me der xixi de galinha, eu vou tomar. Pra performance, por exemplo, nos Estados Unidos, você pega as nadadoras, tem as costas tipo a minha, assim. Aí aqui tem uma questão da estética. Não vou malhar porque eu vou ficar com um grande dorsal muito grande, o vestido vai ficar feio. Lá nos Estados Unidos, pau tora. E lá, se você vê a base, né, eles nem suplemento usam. Não, lá porradaria, Lady entendeu? Diving, joga na parede, aqui quem grudar... tem muito desse mimimi, né? Mas a diferença que eu vejo isso... é a questão do quanto que hoje em dia se preocupam com a saúde também. E isso que eu acho que a nutrição evoluiu muito. Questão de longevidade, a questão de... Por exemplo, vou dar um exemplo. O resveratrol não vai agir na sua performance, né? É muito mais na sua qualidade de vida, na sua longevidade. Hoje em dia eles têm ciência. Olha o quanto que eu treino, o quanto eu preciso cuidar do meu corpo. Não é só pensando no objetivo da performance. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho muito lindo de ver, né? Que isso aí... Coenzima Q10, resveratrol, beta-glucano... As pessoas não estão só preocupadas ali em... um tempo atrás era atleta assim, carbo, proteína e é isso. E é isso. Mas os micronutrientes... você tem que emagrecer a todo custo, ficava lá sofrendo. Né? Hoje em dia, já pensa 2 vezes, né? O quanto que isso vai... Eu mesma, eu tô inscrita na Maratona de Portugal, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou fazer? Porque você vai envelhecendo e você vai vendo que...
você tem que cuidar muito mais do bem teu mais. corpo. Sim. Eu falei isso para um paciente essa semana. Eu falei, você quer fazer uma ultramaratona? Não tem problema, faça. Só que você vai ter que cuidar muito mais do Tem teu que pôr corpo. mais atenção, né? Não tem jeito. Gasolina aditivada, power, qualidade. super duper. A gente não tem mais 20 anos. É. E eu acompanhei, assim, tem um paciente que eu atendi desde os 15, 20, entraram pro triatlon, daí vai fazer maratona, daí faz sub-3, daí engravida, e aí agora tá todo mundo na menopausa. Então, assim, eu tô no fluxo, entendeu? Então, e aí junto à dieta, Sim. evolução, a parte de suplementação, até a parte médica. Antigamente ninguém Muda. fazia exame de sangue. É. Pra eu conseguir ajudar o paciente, era muito difícil. Sim. Hoje em dia, o cara já vem lá com o resumo do ChatGPT, ai, obrigada. Ele já te fala o que é pra fazer. Já economiza 1 hora do meu trabalho ali, entendeu? E que você assim, pensando lá atrás, o que você teria feito de diferente pensando na Iana, de suplementação? Antigamente Eu a gente faria tomava tudo maltodestrina, né? Pois é, mas é que não tinha. Como que você ia fazer diferente? Levedura de cerveja. Eu lembro que eu cheguei para uma nutricionista, Lili Purim. Eu amava ela. Ela era referência da nutrição esportiva na época, até hoje. Acho que ela dá cursos, tal, lá de Curitiba. E eu lembro direitinho que ela me perguntou. Ela falou, Iana, eu tava num campeonato em São Carlos, um brasileiro. E ela falou, o que você comeu antes da prova? Não tinha, o hotel não abria o café da manhã. Eu tinha um pacote de bolacha Bono. Nossa. Eu falei aquilo quase chorando. Falei, ela vai me matar, né? Mas eu vou falar, eu comi meio pacote de bolacha Bono. Ela olhou pra minha cara e ela falou, parabéns. Você fez o que você podia na hora. Foi melhor você ter comido a bolacha Bono do que não ter comido. Entendeu? Então, na época, a gente não tinha estrutura nenhuma. Ninguém falava nada. Eu lembro tempos atrás, o pessoal comia doce de leite. Doce de leite, era isso. balinha goma. Eu ia pedalar, às vezes, 5 horas, descia e subia com uma banana. Que aí também não tem tanto impacto, né? Você fala, Tudo bem, a recuperação, depois eu não tinha que fazer nada, né? Mas hoje em dia, se eu for treinar com uma banana, coitado dos meus filhos, eu vou estar morta em casa no sofá, né? entendeu? Depois acabou. Então, hoje em dia, eu sempre vinculo muito que a performance, ela depende da tua recuperação. E a recuperação, ela já começa no que você come antes do treino. Às vezes, o que você come, você aguenta treinar uma maratona sem comer. Não é essa a questão. Depende do tempo ali, né? De programa de treino. A questão é o teu tempo de recuperação desse treino, entendeu? E a gente não tem mais 20 anos. Então, isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo com a idade, sabe? Para de fazer tanta loucura. Sim, tipo, vai no flow, assim, né? Deixa E eu agradeço muito a ciência, assim, porque nesses anos todos, eu acompanhei, né, vários atletas, então já teve a parte da cetogênica. Na época que os caras iam fazer maratona sem comer carboidrato, eu queria morrer. Hoje em dia, não. Agora estão calculando para ver quem come mais. Até acalma meu coração, sabe? Segura, Mas né? eu tô estudando isso há 20 anos e nunca mudava. Se você vai estudar sobre performance e endurance, é a mesma coisa. É água de 500 a 1.000 ml. Carboidrato sempre foi de 30 a 60. Mudou agora dos últimos 5 anos que eles subiram para 120. E o sódio de 0,3 a 0,5. É isso, E né? não muda. Você vai estudar sobre suplemento nível A de evidência. Entrou betalanina, entrou nitrato, mas não entra muita coisa nova, né? Tá certo que hoje em dia não tem mais quem fique lá no laboratório tentando provar isso, né? É muito mais difícil. Mas o básico funciona. Funciona. E tem uma outra pergunta. Qual que é a principal queixa dos triatletas hoje? Recuperação? Hoje em dia é recuperação. Eu preciso de gel? Como é que recuperação. É recuperação. Tá todo mundo cansado, todo mundo exausto. E eu atendo muito pouco atleta profissional, né? Já atendi muito, principalmente da natação. E atleta profissional, vou te dizer que é fácil. Você manda ele... Não, e atleta profissional, assim, você tem uma rotina que você treina, você descansa, você tá todo programado. O atleta que quer performance endurance, ele vai pedalar 3 horas de manhã
E ele tem escritório, tem um monte de reunião, vai ficar no trabalho até tarde, Sentado, tem família, não se dorme mexe. pouco porque não tem tempo para dormir, não consegue fazer uma soltura no meio da tarde. Então, é muito mais difícil você cuidar da recuperação desse tipo de atleta do que de um atleta profissional, por exemplo. Entendi. Aí esse público treina como atleta profissional, né? Às vezes mais do que o atleta profissional. Não, mas eu acho que a demanda mental e física para esse público é absurda. É absurdo. Que o cara fica o dia inteiro sentado e fica trabalhando, chega no outro dia treina, e são 3 modalidades, né? Então tem nada, pedala, corre, eu não combo sei, é difícil. Hoje eu não consigo nem trabalhar do jeito que eu trabalhava e nem treinar do jeito que eu treinava. Então às vezes, eu lembro que toda quinta-feira eu acordava 4h30 da manhã, eu ia para Romeiros, eu pedalava 100 quilômetros, 9 da manhã eu tava no consultório e eu atendia direto até as 9 da noite, sem vai almoço. mudando, né? Não tem jeito. Hoje, se eu atender mais de 5, meu cérebro já buga, entendeu? Já não consigo. Ô, Yane, qual o maior desafio que você acha para atualmente, hoje você está morando em Portugal, atendendo online, montar toda a dieta balanceada, seja o atleta profissional, seja o atleta amador, com relação a custo de suplementação. Tá cada vez mais Cada vez mais caro. E eles aderem ou você passa um monte de opção e aí eles falam, poxa, tá super caro, não vou gastar isso. É um desafio para você no consultório? Sempre foi. Né? Sempre foi. Mas tem perfis. Já tem o cara que já manda foto do armário que parece uma loja de suplemento. Você fala, vamos usar o que tem aqui. Tem paciente que fala, não quero gastar. Tem paciente que fala que não gosta de suplementar. Eu gosto muito de fazer uma construção. Então, não adianta eu dar um monte de suplemento se o cara não come a banana pré-treino. Então, às vezes, eu começo assim. Aí ele vai entendendo da importância, vai se sentindo melhor. Fala, toma esse recover aqui. Vai ver como à tarde você tá bem. E aí, aos poucos, ir de acordo com a queixa. Incluindo, sim. Então, eu acho um absurdo. Às vezes, tem paciente que... Vou dar exemplo. Toma probiótico, toma um monte de remédio para imunidade, mas não fica doente. Não tem problema do intestino. Então, assim, conforme o paciente vai tendo a queixa, eu vou colocando a suplementação. E outra, se você pega uma periodização, então o cara vai fazer um Ironman em outubro. Se eu começo em janeiro, entuchando de suplemento nele, o que eu vou fazer em julho? Quando ele chegar no pico, você cuida primeiro do intestino? Eu desenho a base. Eu falo, agora aqui é a base. A gente vai começar cuidando do pré-treino, pós-treino. Quero que você se preocupe, preste atenção no que você vai treinar, o que você precisa comer. Não dá para comer. Como o seu corpo tá reagindo, Como né, o corpo tá reagindo. Se for tendo queixa, a gente vai aumentando. Aí aqui, mais 2 meses, a gente já entra com alguns outros suplementos pensando em performance, sei lá, uma creatina, uma betalanina. E lá no final, aí, meu filho, aí se prepara. Aí assim, você já vai fazer Ironman, já tá no custo, faz parte do pacote, vai ter que gastar com suplemento. Né? É caro, não adianta. E com relação a tipos de dieta, assim, você simpatiza com algum tipo de dieta, sei lá, seja plant-based, enfim, a dieta mediterrânea, certa por exemplo. É a dieta que o paciente consegue seguir. Que funciona. E isso tudo depende da tua fase de vida, o teu estilo, o teu objetivo. Eu mesma, às vezes eu sou mais low carb, às vezes eu quero mais carboidrato, às vezes eu não quero comer carne vermelha, às vezes eu sonho que eu tô comendo churrasco. Então eu acho que isso tudo depende da fase e a época da... E aí tem um chocolatinho na dieta? Como é que é? Quem que não consegue? Quem consegue viver aquela dieta sem? de exército assim, né? Pois é, isso aí a pessoa não vai aderir. Uma semana ela faz. E aí o que eu falo, uma dieta quando você não consegue seguir, você vai sair da dieta. Eu lembro até hoje, eu treinava no Rio de Janeiro ainda, e eu falei, eu era super novo, tinha uns 20 anos. E aí fui na nutricionista do clube, e aí ela montou tudo lá e tal. Esse dia aqui você pode comer alguma coisa. Ela colocou 2 biscoito Bono. Falei, 2? Eu como pacote. Como que eu comi 2? Eu nunca comi 2, sabe? Eu comi o pacote. Então, eu nunca segui, assim, a risca. Lógico que à medida que eu fui envelhecendo, eu falei, não dá açúcar, eu tiro. Muita coisa refinada, eu fui melhorando e estudando também para. Mas é que a gente vai amadurecendo também, né? Porque a recuperação também, você não faz isso, você não sobrevive, né? Não, e você vai entendendo o teu corpo. Eu sempre falo assim, eu tenho uma paciente, até falaria o nome dela aqui, mas não vou falar, mas ela sempre foi ela sempre foi super disciplinada e linda e magra, e ela falava, Ana, final de semana, eu posso comer
uma salada do quinoa, do Ritz. Eu falei, meu Deus, se você não comer a salada de quinoa... Mas assim, a cabeça é magra. E é isso que a gente tem que buscar, entendeu? Então, a gente vai evoluindo na dieta. Se for ver o que eu como hoje, o que eu comi há 3 anos atrás, completamente, entendeu? Ô, Iana, agora falando de envelhecimento saudável, sim, falando em micronutrientes, quais você acha que são fundamentais, assim, para uma pessoa utilizar, pensando em envelhecimento? Todos. Não, lista alguns aí que você acha. Quanto mais, melhor, mas assim, os antioxidantes, em forma geral, eu acho que a gente deveria mamar. E aí o consumo é muito baixo, né, no Ainda Brasil. mais a gente que produz muito radical livre, né? Porque o exercício, o estresse, a poluição, o sol, isso tudo é somatória, né? radical livre produzindo o tempo inteiro. E, infelizmente, na nossa dieta, ainda mais todo mundo em dieta restrita, a gente não consegue consumir antioxidante suficiente. Mesmo a pessoa que consuma Aquele 2 prato quilos de colorido. de salada por dia, não adianta, não consegue. E até a absorção hoje em dia é muito diferente de se você for pegar há 20 anos atrás, né? Sim. O morango de hoje não tem a mesma quantidade de vitamina C do que tinha. A gente não consegue nem saber o quanto, porque os dados que a gente tem, a maioria é tudo de 10, 15 anos atrás, né? Entendi. Então, antioxidante é uma coisa que eu acho que, assim, quanto mais, melhor. Chá, você gosta de chá? Muito. É. Mas aí é o chá o certo, né? Fazer infusão, né? Tomar o Ice Tea do mercado. Hoje tá na moda não, é um assunto super presente falar de microplástico, né? Que até o sachêzinho dos chás faz muita diferença. Tem microplástico, né? Eu agora com filha pequena, essa coisa de menstruação precoce, a gente começa a estudar e observar e a gente fica meio que em pânico. Então, eu tenho um pouco dessa linha que não vamos panicar. Entendeu? Não dá para comparar com o passado, mas também não dá para você ficar bitolado em nada. Nem na dieta, nem no exercício, nem no consumo de nutrientes, porque senão você endoida. Fica doido, né? Você tem que colocar na tua rotina o que você consegue seguir. Sim. E eu sempre falo para os meus pacientes, seja melhor do que você foi ontem. Entendeu? Você não precisa ficar sem comer pizza. Mas se você come 4 fatias de pizza, se você comer 2, você não tá melhor? Já tá melhor, já. Né? Aí eu não uso nada de suplemento. Nada. Pô, mas então tá. Então você tá com deficiência de vitamina B12. Se você usar uma vez, só isso, já não tá melhor? Aí você vai criando o hábito. Porque tudo é hábito. O suplemento é hábito. Qual é o melhor horário de tomar? É o horário que você consegue tomar, que você não vai esquecer de tomar. Eu penso assim, eu criei o hábito de todo dia de manhã tomar meu suplemento. Às vezes, se eu saio de casa sem tomar, parece que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas é assim que tem que ser. Porque se você deixa... Igual vitamina D. Tem médicos que gostam de prescrever, sei lá, 30 mil uma vez por semana. Eu não gosto. Eu gosto de prescrever todo dia. Pra quê? Pra pessoa criar o hábito. A chance dele esquecer de tomar o suplemento uma vez na semana é muito maior. Entendi. A mesma coisa, suplemento diário. Teu sachê, você vai acordar todo dia, vai fazer... Né? Isso vai criar uma rotina, isso vai criar um hábito. Uma rotina matinal. Isso. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, você acha que tem que... O assunto que é super comum também é falar que tem que aumentar a dose de proteína, aumentar vitamina D, colocar colágeno, ômega 3 também. Agora todo mundo fala de ômega 3. Tem que. E a partir de que idade? 40 anos pra frente? Depende, porque às vezes tem uma pessoa de 30 anos que já tem um metabolismo mais envelhecido, porque treinou. Tipo eu, assim. Você tá bem até, tá sem rugas, né? Você deve ter se cuidado. Você deve ter se cuidado, mas às vezes eu vejo Não, paciente... mas a intensidade de treino foi, né, por muito tempo, né? Eu às vezes tenho um paciente que eu olho, eu falo, esse cara tem 50 anos, quando ele vai ver, tem 40. Nossa. Por quê? Porque nunca usou antioxidante. Ia treinar sem comer. Não fazia um pós-treino, entendeu? Isso vai envelhecendo a célula. Né? E a questão da proteína é verdade, sim. Quanto mais idade você tem, isso era um mito que tinha, né? Ai, você vai ficando velho, teu rim vai parando de funcionar, você não pode comer tanta proteína. Hoje em dia, não. Quanto mais idade você tem, mais proteína você tem que consumir. Até para quê? Para você, quanto mais idade,
menos caloria no teu dia, né? Porque o teu metabolismo vai ficando mudando, mais sim. lento. Mais lento. E aí a proteína vai segurando aí Tem a saciedade, né? as outras calorias desnecessárias, vamos dizer assim. Entendi. E uma mulher, assim, você falou um pouquinho de menopausa, né? Uma mulher que tá passando ou pré-menopausa ou menopausa também, a especificidade de suplementação nesse É caso. altíssima e eu acho que quando a gente vê muito essa questão hormonal, a gente também tem que trabalhar muito com a carga glicêmica, Ah, tá. né? Os picos glicêmicos, que eu acho que hoje em dia também tem E muito uma mulher fundamento. atleta que tá numa menopausa, ela leva tranquilamente treino? Como é Se que é? comer direito. Tem que comer É direito, aquilo que né? eu falei, você pode fazer uma Mas ultramaratona. acontece, às vezes te procura no consultório Não, ou às vezes eu tenho vontade de ele chorar. fala, cara, tô na Ô, meu, como que você menopausa, tá tô viva? mal, eu tô esquecendo tudo, né? E aí você fala, cara, você Tá tem errado. que Aí a usar. pessoa faz jejum, fica o dia inteiro sem comer. Aí 5 da Tô tarde, o sem que acontece? energia. Aí 5 da tarde, eu tô muito cansada, e daí me dá uma fome, e aí eu começo a comer. Aí o que faz? Aí eu vou fazer jejum amanhã de novo, porque eu comi tudo errado agora no final do dia. Aí ela Nossa. tá É um entrando ciclo num louco ali, looping. né? É. Caramba. E públicos, agora falando de emagrecimento, né? Que agora é um tema que Não, todo mundo agora fala, não, né? né? Faz tempo. Não, mas com o uso da medicação. Acho Ah, que ela a gente sim, pegar os sim, sim, análogos sim, de sim, GLP-1, né? sim. Que é o tirzepatida. Esse público ele fica sem nutrientes ali, por muito tempo sem energia, não consegue se exercitar muitas vezes, né? E tem essa carência de micronutrientes também. Quando eu vou montar a dieta, existem duas dietas. A do paciente normal e o do que tá medicado. Tá medicado. Então, a do paciente medicado é completamente diferente. Uhum. Eu tenho que entender que ele está E ele não medicado. consegue comer mesmo? Porque eu tenho pessoas próximas que começaram a utilizar e falaram, cara, não consigo comer. E não come. É que assim, dá pra falar nomes assim? Pode falar à O vontade. Ozempic, por exemplo, Pode. destruiu minha vida aqui em relação aos pacientes, porque os pacientes ficavam muito cansados, Sim. eles não conseguiam comer, não conseguiam treinar. Agora veio o Monjaro, superpoderes, tá? Bem melhor. Conseguem consumir tudo de proteína, não perdem Que é músculo. mais Olha, eu premium, fazendo né? propaganda aqui, né? Não, tudo Mas, bem. gente, eu acho que tá aí pra ajudar mesmo. E Sim. se for orientado, né, e tiver um médico, uma nutricionista, uma equipe, E tem uma suplementação correta para esse público também? Sei lá, mais micronutrientes, mais... porque ele não consegue comer tudo que ele Poderia, né? poderia comer. Então, tem que suplementar. Desde Caramba. proteína E o cara perde até os 15 quilos, assim, muito rápido, né? Então, às vezes em 2 meses. Mas assim, tem atleta que também tá fazendo Tô uso. cheia agora de Mas paciente. aí tem uma questão estética. É Ou não? lógico, né? Aí fala, É quero ficar lógico. bem, mais Na magrinho. verdade, o meu público é atleta que quer emagrecer. Aham. Hoje em dia é isso. E não, eu trabalho muito pouco com obesidade, entendeu? Sim, sim. Mas para obeso eu acho que Funciona bem, né? muito, mas Funciona. muito bem. Muito bem. E hoje a gente vê esse mercado de wellness super em alta agora, né? Grupos de Ai, fico tão corrida, feliz. comunidade. Pra você é Ai, maravilhoso, adoro, né? adoro, adoro. Você em Portugal, atendendo online, em Cascais. Adoro. Mas essa mudança comportamental, você acha que as pessoas estão colocando mais energia em focar em longevidade, consumir suplementos de qualidade? Porque antigamente não tinha muita opção. Hoje é um assunto presente, né? Mas é aquilo que eu Você vê falei um aqui senhor no de começo, 70 né? anos A falando de creatina. diferença das pessoas, né? Hoje Aham. E assim, eu acho que deu um pico muito grande de pessoas com burnout, cansadas, exaustas, com sobrepeso. E acho que todo mundo começou a prestar atenção, Uhum. né? O que você tá fazendo pela tua vida, né? Aonde você vai parar desse jeito? Os hábitos, e quando né? você tem ali uma semana que você come melhor, você já se sente melhor. Sim. Uma coisa que eu viso muito, que eu foco muito, é o sono. Mas é muito. É a tal da epigenética, né? Sono, o que você come, Não, os mas hábitos. o sono, assim, é o principal, cara. Se você não dorme bem, vai dar tudo errado. Produtividade no dia seguinte. Fala, às vezes você dormiu mal, não acorda. É. Não põe despertador, não vai treinar no final do dia. E tem um impacto gigantesco a longo prazo, né? A longo prazo e a curto, porque Sim. no dia seguinte você pode produtividade no dia consumir seguinte. até 600 calorias a mais. Se Uau. uma noite mal dormida. Eu já vi algumas pessoas falando que em momentos que dorme muito mal, aumentar a dose de creatina para 20 gramas, assim. Porque dá uma ajudada. Não sei se... O que eu tenho usado muito é o magnésio glicinato. Tipo Tá. assim, se eu falar assim, um suplemento que eu e Ana Uhum. não vou deixar de tomar
É o magnésio. Porque assim, o meu sono melhorou uma coisa Muito. sensacional. A glicina você toma também? É, glicina também. Eu tomo glicina, Magnésio. magnésio, Eu só taurina. com esses 2 aí já resolve. Já ajuda, né? Já. Meu sono é outro. Eu acordo assim, zerada. Caramba, que legal. Mas tem muito a ver. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Sim. Porque às vezes eu não desligo. E ele ajuda muito no relaxamento muscular. Entendi. Então é diferente de quem tem aquela dificuldade para entrar no sono. O magnésio não vai resolver isso. Entendeu? Entendi. Esse é muito mais para quem dorme, mas aí acorda de madrugada. Sim. Sabe? A qualidade do sono lá, o REM. Entendi. Entendeu? Agora, se você tem aquela ansiedade pra dormir e não consegue, e aí tem muito a ver com a higiene do sono. Que todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Ninguém faz. Diminuir a luz, sair do celular. Telefone na cara, o iPad na cara, né? Eu comecei a cheirar um pouquinho de lavanda agora. Põe no travesseiro, sprayzinho. Gostei, viu? Gostei. Eu faço todos esses rituais aí que você falou. Parece uma caverna na minha casa. Fica amarelo, luz amarela, cheirando Eu lavanda. ainda fazia o escaldapé, que eu adorava, mas dá muito trabalho, né? Mas é bom. Ai, mas dá muito. Aí tem que lavar o negócio, tirar. Mas escaldapé pra mim funcionava muito. Nossa, que legal. Ô, Iana, e pra gente fechar, que dica prática você daria pra uma pessoa que busca performance no sentido não de atletas profissionais, e essa evolução que você falou de ser melhor a cada dia que passa e também focando em longevidade. Eu gosto de falar de performance sustentada, né? Isso. Então, que dica prática você daria? Tudo bem, higiene de sono, suplementação, o que você... bem simples assim, nada muito complexo. Eu acho que o bem simples é não esperar, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando tudo. Então, assim... eu vou esperar eu comprar o suplemento, eu vou esperar o treinador, eu vou esperar a minha bicicleta, eu vou esperar eu mudar a cama, eu vou esperar... E aí a gente não faz o que a gente pode fazer agora. Entendi. Não querer ser perfeito e fazer tudo. Porque isso às vezes acaba que impede que a pessoa prossiga. Então, você tem que usar todos esses suplementos aqui de manhã. Mas falta 2 ainda, então eu não vou usar. Vou esperar comprar tudo. Os 2. Então, não querer a perfeição. Vai introduzindo, né? Até na questão do treino. Entendi. Às vezes você tem 2 dias pra treinar, você fala, é muito pouco, então eu vou esperar quando eu conseguir treinar 5. Então, assim, só seja melhor que você foi ontem. Sim. E vai. Sabe? Entendi. Não espera o relógio, não espera o tênis, não espera o suplemento do Perlim Pim Pim. Porque senão fica nessa de querer fazer tudo perfeito e nunca e não começa, faz, né? E nunca começa. Isso pra coisa simples, pra questão da higiene do sono. Eu vou esperar agora comprar o magnésio para dormir. Minha máscara. Não, já vai tomar um banho quente, já faz, sabe assim? Não espera ficar tudo perfeito. Faz do jeito que dá. Muito legal. Essa é a dica que eu daria. Show de bola, Ana. Obrigado, viu? Por ter participado aqui adorei. Com a gente. Quem sabe na próxima vez que eu vier pro Brasil, volto aqui. Com certeza. Outra coisa, eu queria que você deixasse seus contatos, redes sociais, como que você tá atendendo. Eu sei que você tá atendendo online. Eu tô 100% online, que super funciona. Tô amando meus pacientes, atendo Agenda cheia. Atendo paciente do mundo inteiro. Isso eu fico muito feliz. A maioria é brasileiro. Mas tem a questão do fuso horário, que às vezes é um pouco ruim quando eu vou atender gente dos Estados Unidos, da Austrália, porque eu tô em Portugal, né? Mas é só me seguir lá no Instagram, é Iana Glaser, lá tem todos os meus contatos, tem o WhatsApp, que você já fala direto com a minha secretária, com a Débora, e ela marca as consultas. Show de bola. Obrigado. Adorei. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui com esse podcast, e não deixe de nos acompanhar no YouTube e no Spotify, e até a próxima.